paz. Vamos ficar de pé? Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Meu Deus querido, nesta manhã já tivemos oportunidade na escola bíblica dominical ouvirmos da tua palavra. Como é bom e como foi bom ter estudado, Pai Santo, acerca dos destinos da igreja. E compreendemos no final dos estudos, Pai Santo, que o nosso destino último, nossa última parte, o fim da nossa caminhada terrena, por incrível que pareça, o fim da caminhada terrena será no céu, juntamente com o nosso Senhor. Eu quero te agradecer pela bênção de sermos teus filhos, de fazermos parte da tua família, de termos a ti como nosso Senhor. Que nesta manhã, mais uma vez, o nosso coração esteja pronto para oferecer, porque as tuas mãos estão sempre prontas para nos abençoar. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se e aproveite. Dê um bom dia, dê a paz do Senhor, dê um abraço em quem está do seu lado. Faça desse momento um momento bom, um momento feliz. Meus irmãos, deixe-me compartilhar com alguns irmãos algumas das nossas orientações quanto ao bom andamento da nossa igreja durante a semana. Nunca é demais e nunca será até o final deste mês lembrarmos aos amados irmãos a nossa jornada de oração. Também nunca é demais dizer o quanto ela tem sido abençoadora
na vida da gente, na vida de nossa igreja. Eu poderia estar dizendo que isso é uma bênção apenas na vida da nossa igreja, mas eu sei que não é verdade. Porque ela não é apenas uma bênção na vida da nossa igreja. A jornada de oração tem sido uma bênção na vida desta cidade. Porque tem gente dos 4 cantos desta cidade, queridos, que tem vindo para a jornada de oração para orar em favor das famílias. O que é mais interessante, tem muita gente que não tem nenhuma confissão religiosa. Tem gente que não tem nenhuma, não faz nenhuma confissão religiosa e está vindo orar pela família. Porque elas têm reconhecido. Eu acho tão maravilhoso isso, porque para a gente que já tem uma experiência cristã, nós sabemos que a oração do justo pode muito em seu efeito, que a oração pode todas as coisas, que ela move montanha, que se a gente pedir, o Senhor nos concede. Nós temos esta certeza porque vivenciamos isso. Mas pessoas que ainda não têm uma experiência cristã, uma experiência religiosa, e vem em busca da oração em favor de suas famílias, gente, isso é um reconhecimento de que Deus pode fazer todas as coisas. Isso é o Evangelho chegando nas casas e chegando nas famílias de uma forma diferente. Esta é uma pregação do Evangelho que chega até os corações das pessoas de uma maneira distinta, porque chega através do reconhecimento de que Deus pode todas as coisas. E as pessoas vêm pedir a Deus. Elas não estão indo para casas disso, elas não estão fazendo oferendas, elas não estão fazendo ofertas, elas não estão fazendo sacrifícios, elas estão se ajoelhando e pedindo ao Senhor que abençoe as suas famílias. Por isso é válida a experiência de estarmos aqui pela manhã, nesse momento tão precioso. Segunda coisa que eu quero lembrar aos irmãos é que a partir da próxima semana nós já estaremos estudando a revista nova, que começou a ser distribuída hoje, foi apresentada aos irmãos algum tempo atrás. Será esta a revista, a igreja e os pequenos grupos. Nós estamos preparando a igreja para no próximo ano nós iniciarmos o Ministério de Pequenos Grupos, a atividade evangelizadora, edificadora e de comunhão chamada Pequenos Grupos. Então nós produzimos, a igreja produziu esta revista, trabalho conjunto do pastor Wilson e do pastor Rubem. Eles trabalharam juntos produzindo as lições, e aqui está o material que foi produzido, e esta é a revista que nos ajudará nas próximas 6 semanas. Aqui só contém 5 lições, porque a última é uma surpresa que estamos preparando para os irmãos num domingo de manhã, não é isso, pastorzão? Então nós estaremos preparando esta surpresa para os amados irmãos no final, na 6ª lição sobre pequenos grupos. Uma outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos, antes que Cristiano e o pastor Wilson deem os seus avisos, já desde o de agosto, do aniversário da igreja, que nós temos transmitido o nosso culto através da FM Conquista, que hoje está no ar. Pronto. E quero mandar um abraço para os irmãos que estão e para os amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Ontem, durante essa semana, é tão interessante isso, eu ouvi algumas pessoas falando, mas ontem uma pessoa me encontrou lá na Câmara dos Vereadores, disse: pastor, quero parabenizar pela transmissão do culto de vocês pela FM Conquista. Aí disse assim, porque às vezes eu estou até na praia, e na praia eu estou ouvindo e acompanhando o culto, eu ouço todas as suas mensagens. Ele começou dizendo assim: eu ouço todas as suas mensagens. Eu disse: rapaz, tu tem da igreja? Não, mas eu ouço todos os domingos pela FM Conquista, e até quando eu estou na praia eu estou ouvindo. Então se ele estiver na praia agora, está nos ouvindo. Então receba o nosso abraço aí na praia. Aí eu brinquei com ele dizendo: rapaz, eu ainda quero ir pregar na praia, viu? Como você consegue nos escutar na praia? Enfim, está sendo uma experiência abençoadora para a nossa cidade. Essa transmissão, ela tinha umas características que chegou a gente de uma forma, ela foi se conduzindo, até que, por uma indisposição e uma dificuldade que houve, o programa durante 2 semanas ficou fora do ar. Eu queria que o irmão atentasse bem para isso. Ele ficou fora do ar e procuramos perceber as razões por que ele ficou fora do ar. Uma vez entendidas as razões pelas quais o programa ficou fora do ar, nós tomamos como igreja, eu tomei como igreja a responsabilidade da igreja assumir o compromisso financeiro com a transmissão do programa. Então, a partir de hoje,
até dezembro do ano que vem, num contrato que foi firmado com a emissora, a Igreja Batista Lindinópolis está pagando pela transmissão do nosso programa via FM Conquista. Por que eu estou lhe dizendo isso, enfatizando isso? Porque com toda certeza alguns já ouviram outros tipos de comentários, alguns dos quais chegaram a mim, e nós estamos solucionando definitivamente esta questão. Não é mais uma concessão de A, de B, de C ou de D. É a igreja quem está pagando pela transmissão do programa, do seu culto, dominicalmente, domingo de manhã e domingo à noite. Amém ou não? Joia. Então, algumas pessoas entraram como colaboradores. Algumas pessoas. Falta um pouquinho de nada para a gente fechar o valor que a gente pagará à emissora de rádio. Entre outras coisas, nós queremos voltar ao programa diário na emissora. Aquele programa que a gente tinha à noite. Nós estamos trabalhando também para voltarmos a ter o nosso programa. Eu tenho ouvido tanta gente, sempre ouvi tanta gente solicitando, dizendo o quanto foi abençoado, o quanto era isso, o quanto era aquilo. E junto com o Ministério de Comunicação, nós estamos trabalhando para trazer o nosso programa de volta para o rádio. Mas para a transmissão da FM Conquista, eu ainda preciso de ajuda de 2 ou 3 colaboradores. Se você sente no coração o desejo e o desafio dado por Deus de contribuir com esta causa, então nos procure para que nós possamos acolhê-lo e assim a gente manter durante este ano o programa na FM Conquista. Se você que está nos ouvindo tem um compromisso com Deus e quer cooperar também com esta obra, você que está nos ouvindo pela FM Conquista e quer cooperar com esta obra, também estaremos abertos para isso. Eu preciso de colaboradores fixos durante o ano que assumam o compromisso de contribuir com 50, com 100, com 200 reais. Mas os envelopes da igreja de dízimos e oferta tem um item lá chamado outros. Se você quiser fazer oferta avulsa, eu estou falando de 2 tipos de oferta. Uma, você assume o compromisso. Durante um ano eu vou contribuir com X para que o programa e a transmissão do nosso culto, os cultos dominicais e os cultos especiais aconteçam durante todo o ano. Eu vou contribuir com isso. Ótimo. Você será um patrocinador, você é um colaborador fixo do nosso programa. Segunda contribuição, se você quiser esporadicamente fazer uma contribuição para que o programa continue ou seja investido nesta área de divulgação, você usa o envelope e coloca lá no envelope a sua oferta avulsa quanto você quiser. Então nós temos esses 2 tipos de contribuição, os colaboradores e as ofertas avulsas. E até o dia 5 de dezembro de 2016, você terá esse compromisso de sustentar o nosso programa na FM Conquista, a transmissão dos nossos cultos dominicais. Pastor Wilson, irmão Cristiano, por favor, venham cá para frente. Eles 2 estarão, cada um dando um aviso, um após o outro, e logo em seguida os nossos vice-presidentes estarão com a palavra. Bom dia, amados, graça e paz, amém? Nós estamos, irmãos, agora na segunda etapa do nosso treinamento. Você que treinou, aonde você passará a eternidade, eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Você que fez esse treinamento, todos que fizeram esse treinamento vão se colocar de pé aqui agora. Agora, quantos desses que fizeram treinamento já tem o nome da pessoa que você vai discipular? Levanta a mão assim. Isso. Pode eu achar. E quantos desses irmãos já pegaram essa ficha e a revista para começar o treinamento? Levanta a mão. Então tem muita gente que ainda não pegou. Então, nessa manhã, nós estamos querendo cumprir aquela palavra, poder sentar, amados, aquela palavra de Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você que ainda não pegou, você deve passar ali com o Carlos, pegar o material e preencher essa ficha, não é? Essa ficha, uma parte fica aqui conosco para o controle nosso e a outra você leva para acompanhar as lições até você terminar a 5ª lição. Na 5ª lição você vai encerrar esse evangelismo pessoal que você vai fazer com a pessoa e vai fazer um apelo para que essa pessoa possa entregar a sua vida a Jesus Cristo.
a partir da decisão dessa pessoa, você vai entrar na segunda etapa do treinamento que nós vamos dar ainda, de como fazer parte da família Linde. Mas você que está evangelizando uma pessoa, você deve, depois da decisão por Cristo, incentivá-la a fazer com outra pessoa, para que a gente possa completar esse ciclo onde um vai ganhando outro, e você que ganhou um, agora vai orar por outra pessoa, e todos nós devemos estar envolvidos com esse processo de evangelização. Sendo assim, cremos que muitas vidas serão alcançadas através deste evangelismo pessoal. Então você que já fez o treinamento, ainda não tem a pessoa, agora é tempo de você parar de orar e buscar essa pessoa, e é o encontro dessa pessoa. Você já orou por ela, você já colocou essa vida diante de Deus, agora você precisa cumprir o ID de Jesus Cristo, pregar a palavra a toda criatura em nome de Jesus. Então, o Carlos no final do culto, ali está ali de rosa, chamando bem a atenção ali, não tem como errar, né? Ele vai estar ali na porta e você pode procurá-lo, pegar o seu material em nome de Jesus, e que você comece a evangelizar o mais rápido possível, porque nós precisamos povoar os céus em nome do nosso Senhor Jesus. Então o desafio desta manhã é que você saia do seu lugar e comece a fazer de fato a obra do Senhor. Obrigado. A graça e a paz. Eu trago aos irmãos um convite e um pedido. O Grupo Resgate está realizando amanhã um grande evangelismo nas Malvinas, na central de abastecimento, onde ao longo do ano nós fazemos um trabalho de evangelização com entrega de sopa e também pregação da palavra, e convite alguns ao tratamento, a levá-los a centro de recuperação. Nós estaremos realizando amanhã às 7h30, o ônibus sairá daqui da porta da igreja. Quero convidar toda a igreja e quero também pedir aos irmãos que estejamos orando em favor desta causa. O local há uma liberalidade para as hostes espirituais da maldade atuarem naquele lugar, mas contra a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, não prevalecerá. Nós cremos no poder da oração. Estivemos aqui à frente poucas vezes ao longo do ano, mas agradeço aos irmãos que têm nos ajudado em oração, têm nos ajudado com as contribuições para que esta obra pudesse ser realizada, e está sendo realizada, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Nós teremos também no dia 5 o nosso primeiro pit stop, dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro nós teremos o nosso primeiro pit stop, será aqui no estacionamento da igreja. Nós contamos também com uma colaboração dos irmãos. Na verdade, os irmãos vão estar nos fazendo uma contribuição para que nós venhamos também investir nesse ministério. No dia 5 de dezembro, no estacionamento da nossa igreja, a partir das 8, será realizado o grande pit stop. E amanhã, às 7h30 da noite, estará saindo aqui da porta da igreja um ônibus para as Malvinas, para realizarmos ali um grande culto de adoração e de evangelização ao nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele realizara nesse ano, e ainda continuará a fazer no restante em que falta para o término deste ano. Nós também queremos... Me veio um branco agora à memória. A palavra de Deus diz que dos nossos corações deve recordar aquilo que é esperança. Mas eu conto com a presença dos nossos amados irmãos. Esse é um grande desafio a ser desenvolvido, porque já vivemos experiência em outros evangelismo. A semana passada estivemos ali na cidade de Jiquié, no presídio, e falo que esse, para mim, é um grande desafio. Esse de amanhã será um grande desafio, e por isso nós estamos aqui pedindo a cobertura espiritual, que a igreja esteja orando em favor das nossas vidas. Agradeço a todos, que Deus abençoe. Eu disse para o Cris que quando ele ficou parado assim, eu pensei que ele estivesse passando mal. Queridos, na sexta-feira 13, nós tivemos a celebração do centenário dos batistas aqui em Ilhéus. A primeira igreja estava à frente desta celebração, por razões óbvias. Eu quero render graças a Deus e parabenizar o envolvimento de nossa igreja
especialmente nossa ministra de música, nossa irmã Ivana, que esteve naquele coral de 100 vozes. E segundo, eu quero parabenizar os coralistas, aqueles integrantes do coral de nossa igreja, os instrumentistas. Tinha uma turminha daqui tocando lá no culto e foi uma participação efetiva. O momento final, a última canção que o coral cantou foi de arrepiar. Foi um momento assim sublime. Naquela hora, eu sempre digo isso, quase que eu entro em mistério. Eu me segurei para não entrar em mistério. Mas eu sou batista, vou morrer batista, tenho o prazer de ser batista. E tu já pensou um pastor batista em plena celebração do centenário batista está em mistério? Ia ser uma... Ô, glória o quê, minha irmã? Mas eu quero parabenizar essa turma da igreja que participou assim de forma gloriosa, maravilhosa daquela celebração. Deus abençoe a todos e os recompense com um carinho especial da parte de Deus. Nosso culto diz: a igreja arruma o crescimento. E o texto de Efésios 4:15 diz, vamos juntos? Vamos repetir isso com mais ênfase, crendo nesta verdade. Antes, seguindo em amor, cresçamos em tudo naquele, e quem é a cabeça? Cristo, nosso Senhor. Vamos de pé, acompanhar o nosso grupo de louvor e juntos estaremos glorificando ao nosso Deus.
planos de Deus, eles são maiores que os nossos. E a história que Ele tem reservada para a sua igreja é bem melhor. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. É uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. É uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. A igreja declare uma nova história. Uma nova história. Um novo tempo Deus tem pra mim. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. Os irmãos podem se assentar.
palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Vamos todos dizer: Eu, Jesus, amém. Que Jesus Cristo possa estar brilhando na nossa vida a cada manhã, até um dia que estaremos com Ele nos céus. Graça e paz, igreja. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Mando embora a rebeldia do meu coração. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Por teu amor, eu pude entender
Quando nós aprendemos a depender do Senhor, nós entendemos que quando nós estamos devolvendo para o seu reino, nós estamos edificando na causa, e o mesmo Senhor é aquele que nos mantém. Vamos fazer esse exercício agora. Trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas como exercício da nossa fidelidade a Ele. Nós vamos estar orando nesse instante. E eu gostaria de convidar o irmão Everson para estar aqui orando a Deus. Everson pai. Ele vai estar agradecendo a Deus por esse momento de dízimos e ofertas. Exxon. Oremos. Amado Deus, Pai misericordioso, obrigado por este momento, Pai. Por esta manhã tão maravilhosa, Pai eterno, que estamos aqui agora reunidos para glorificar, santificar e por tudo de bom que o Senhor tem feito, Pai eterno. Obrigado pelos dízimos e ofertas, Pai. Eles serão utilizados da melhor forma possível, meu Deus, pois é para a Tua obra, Pai eterno. Muito obrigado por cada irmão aqui reunido, por aqueles que não puderem estar aqui conosco. O Senhor sabe o motivo de cada um, Pai eterno, e estará agindo no momento certo, Pai. Obrigado pelos nossos pastores. Conduz nessa reflexão que será agora dirigida aos nossos corações, Pai eterno. Esta oração que te fazemos é no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja enviada ao mundo para pregar o Evangelho é uma das nossas missões, irmãos amados. E vamos fazer todos juntos a leitura de Marcos, capítulo 16, os versos 15 a 20. E eu inicio, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Depois de lhes ter falado, então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Que assim seja também nas nossas vidas nos dias de hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Enquanto nós caminhamos para pregar o Evangelho, às vezes nós nos abatemos, mas a palavra do Senhor atesta da sua fidelidade. Cremos num Deus fiel, e a nossa dor nos ajuda a buscarmos mais o Senhor
e nós o encontramos. Se você chegou assim hoje nessa manhã, gostaria que você refletisse essa canção e que, se você não chegou assim, que ela sirva de reflexão para quando você estiver desse jeito, de que a fidelidade do Senhor é maravilhosa e que o Senhor cobre o sol e o Senhor nos abençoa. tuas mãos guiando-me, sempre és fiel. Sinto teu abraço, teu carinho, tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Sempre és fiel. Deserto, na aflição, te vejo no vale, vejo tua mão cobrindo o sol, guardando-me, te vejo em cada passo que dou, te vejo em meus planos, vejo tua mão guiando. Fiel, sinto teu abraço, teu carinho, tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Sinto teu abraço, teu carinho, tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Tu és fiel. Sempre és fiel. Amém. O Senhor é fiel. Antes de pensarmos no resumo da Escola Bíblica Dominical, deixa eu compartilhar uma experiência abençoadora com a igreja. Semana passada eu estava conversando com um irmão na porta da igreja, ele me contando de como a vida dele tem sido abençoada, e ele correlacionou esse período de conquistas e de superação a sua vivência, a experiência da jornada de oração. Ele disse: pastor, desde que estou na jornada eu coloquei isso. Eu disse: você precisa testemunhar disso. Ele está aqui na igreja hoje. Eu disse isso para ele, que ele precisava, num outro momento qualquer,
testemunhar na igreja. Mas aí nessa mesma semana passada, um outro irmão compartilhou comigo uma outra vitória. Porque eu vejo tantos momentos que a gente pede a Deus, a gente se mobiliza orando, e eu entendo que quando a gente recebe essas manifestações de Deus, a gente precisa dizer para todo mundo: olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte dos que estavam em Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, de forma que as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso nós estamos alegres. Já há algum tempo que a gente vem orando pela vida de Rafael. Estão lembrados disso? O filho do Everson. O Rafael com 17, 18 anos, 20 anos, na flor da idade, lindo moleque. De repente sentindo uma dor na coxa, na perna, puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa dali, vai um médico, vai outro, descobre que tem uma complicaçãozinha, faz alguns exames, sai daqui, é orientado a ir para um oncologista. O pai faz o plano de saúde 15 dias antes dele sentir as dores. Aí procura a Unimed aprova todos os exames, descobre que ele estava com câncer. Sai daqui, vai para Goiás, Mato Grosso, vai para Mato Grosso em busca de tratamento. Os irmãos acompanharam, nós oramos aqui muitas vezes, domingo, oramos aqui às quartas, e de fato se descobriu que era um tumor maligno. A discussão era: amputa-se a perna ou não? Porque tudo indicava e fazia crer que a perna teria que ser amputada. O tamanho do tumor era considerável, porque no local os médicos tinham que tirar o tumor, mas tirar 2 centímetros em volta dele para fazer o estadiamento, para descobrir, para entender se ele tinha se espalhado, migrado para outras partes da perna. E aí se fazia a cirurgia antes ou depois de amputar a perna, que a perna já estava se dando certa como que seria amputada. Lá no Mato Grosso, em Campo Grande, façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro. E Tati e o Everson, sempre firmes, confiantes na palavra de Deus, crendo nesse Deus da palavra. E ele ia fazer uma primeira série de aplicações na tentativa de que o tumor reduzisse 30%, porque se o tumor reduz 30%, dava para fazer a cirurgia e tirar os 20% em volta, para poder fazer a avaliação e aí decidir como seria. Fez a primeira, fez a segunda, numa série de 3. Quando foi agora que ele fez a segunda, antes de completar as 3, foi feito o exame. Estou certo até aí, Everson? Quando foi feito o exame, descobriu-se que esperava-se que o tumor reduzisse 30%, e quando foi agora na segunda, descobriu que o tumor reduziu 70%. 70%, querido. Nós choramos, eu e a Nádia, quando nós ouvimos do Everson a informação do que Deus estava fazendo no meio da família. Os irmãos não sabem o que isso significa. Os irmãos não sabem o que isso significa para eles, mas não sabem o que significa isso para a família. Porque muitos estavam sugerindo: façam isso, faça aquilo outro, dê tal remédio, dê aquele outro. E Tati lá firme, dizendo: não, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Conversamos algumas vezes: pastor, o que é que eu faço? Confio no Senhor, confio no Senhor, confio no Senhor. E na última conversa que eu tive com o Everson, ele disse: não, pastor, nós já decidimos, nós não vamos fazer nada além daquilo que nós entendemos que é a manifestação de Deus. E eu fiquei numa euforia quando eu ouvi que não foram 30%, mas foi 70% do tumor que foi reduzido. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim vai fazer a cirurgia, vai retirar esse tumor, e o nome do nosso Senhor continuará sendo glorificado. O meu desejo, a minha oração, Everson, é que esta experiência de intervenção de Deus, porque isso foi Deus e não ninguém, foi Deus e não ninguém, sirva para que os demais membros da sua família reconheçam, descubram e experimente Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, sabendo que quando Deus nos chama e Deus nos salva, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos nutre e Ele nos livra, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus abençoe você, querido, abençoe e continue abençoando a sua família. Querido, a gente não tem muito tempo hoje, então eu vou ser o mais breves que eu possa ser, se é que isso algum dia foi possível em minha vida. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia, assim, em Apocalipse, capítulo de número 21.
A lição da Escola Bíblica Dominical merecia, sim, um momento especial para que nós pudéssemos tratar dela assim inteiramente, com tempo, com entusiasmo, com euforia. Mas deixe-me fechar então esta revista, porque a partir da próxima semana nós estaremos aqui, pensando nos pequenos grupos, e neste momento, ora revezaremos pastor Rubi, ora revezaremos com pastor Wilson, que estamos envolvidos na implantação deste ministério na igreja. Mas veja comigo o que diz Apocalipse 21, versículos de 1 a 8. É a visão do novo céu e da nova terra. O crente que não consegue botar os olhos para cima, olhar para os céus, ele é tão pobre, ele é tão infeliz, ele é tão triste, porque o nosso socorro vem do alto mesmo, o nosso socorro vem de lá de cima. Veja só o que é que o texto diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Você tem certeza que você estará nesse novo céu e nessa nova terra? Amém ou não? Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada, pronta, ornamentada, preparada, arrumada, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, os irmãos, com toda a convicção de sua alma: e ele... E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Quem disse isso? Quem disse está cumprido? Isso é tão certeza que o restante do texto diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os irmãos? Versículo 7, vamos ler juntos? Aquele que vencer, e eu serei, e ele será. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós estudamos hoje o destino da igreja. Eu achei tão interessante quando nós estudamos, e vou lhe dizer, irmãos, as últimas revistas eu tenho vibrado com o conteúdo delas. Não sei se os irmãos vibram como eu vibro, mas eu vibro com o conteúdo das nossas lições, das nossas revistas. São conteúdos tremendos, tanto que a gente ampliou o nosso horário. Eu vou consultar os professores se ainda precisa de mais tempo para poder trabalhar melhor as coisas que nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical. Eu vou lhe dizer uma coisa: se o membro desta igreja, se o congregado desta igreja se envolver com a Escola Bíblica Dominical, ele sai da meninice espiritual, ele cresce espiritualmente, porque o conteúdo das revistas tem sido tremendo, o material é tremendo, as discussões são maravilhosas, traz um conhecimento bíblico enorme, querido. E com toda certeza a Bíblia ontem, a Bíblia hoje, a Bíblia amanhã será a única força capaz de nos segurar e de nos sustentar. Esta semana nós vimos o que está acontecendo no nosso país e fora dele. Eu vi e compartilhei nas redes sociais com alguns irmãos uma foto em que aparece um grupo de pessoas em oração na praça em Governador Valadares, em decorrência daquela tragédia que tem alcançado aquela população de Mariana até Vitória do Espírito Santo, até o Espírito Santo. Vi as pessoas orando, clamando a Deus, pedindo a Deus, buscando ao Senhor. Naquela multidão tem gente que teme a Deus, tem gente que não teme a Deus, mas que no meio dessa cidade toda tiveram que se curvar pedindo graça e misericórdia ao Senhor. Depois, passado alguns dias esta semana, nós acompanhamos o que aconteceu com a França, um país que tem uma visão de direitos humanos tão grande, de respeito ao estrangeiro, e está com as portas tão escancaradas. Alguns dizem que foi por conta da atitude e da postura da França em relação à Síria que fez com que o Estado Islâmico
deflagrasse aquele ataque ordinário que matou-se até o último momento em que eu acompanhava quase 200 pessoas e provocou um horror do terrorismo na Europa. A França já tem sido alvo algumas vezes de outros ataques. Por um lado, a gente vê uma tragédia que naturalmente alcança o ser humano. Do outro lado, a gente vê o próprio homem produzindo tragédia no seu igual, numa devastação, numa destruição tremenda. Um estudioso, e eu li este levantamento, ele diz que daqui nos próximos 20, no máximo 50 anos, a França tornar-se-á absoluta e primordialmente muçulmana, pelo crescimento de muçulmanos e da religião do Islã naquele país. A gente vê, querido, que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisará cada vez mais estar equipada, estar firme, estar convicta. Vocês devem ter acompanhado aqueles momentos em que apareciam os cristãos cóptas, que vestiam aquele blusão, aquele roupão cor de laranja, e ele se ajoelhava e tinha um terrorista novo, que ele se apresentava, me esqueci o nome dele agora, talvez vocês se lembrem, e ele ficava com a faca na mão, e era ele quem na maioria das vezes matava os cristãos, e fazia isso com gosto, com grande prazer. Quando foi esta semana, num ataque que aconteceu à região, está se divulgando a informação de que ele foi atingido num carro, e passa até a cena em que o carro é atingido, e acredita-se que este que matou tantos cristãos encontrou o seu destino eterno e hoje já partiu para a eternidade. O pior de tudo é que foi para uma eternidade sem Deus. Diante de todas estas coisas, eu lhes digo, a igreja precisa estar firme, a gente precisa estar firme. Eu vi nas redes sociais, eu faço parte de alguns grupos, e vi nas redes sociais, por exemplo, uma discussão inócua acerca de que nós somos protestantes ou nós somos evangélicos, gastando-se um tempo tremendo no meio dessa discussão toda por conta do aniversário da reforma. Um colega entra com uma informação de que deveríamos orar pela França, que deveríamos orar pelos que estão padecendo na tragédia de Mariana. Gente, um bocado de colega caiu matando em cima desse nosso colega, porque ele interrompeu essa discussão teológica acerca de somos protestantes ou somos evangélicos, para que nós gastássemos tempo naquilo que efetivamente faz sentido, que é orar pelas necessidades daqueles que estão padecendo. Como é que está a França hoje? Como é que estão os nossos irmãos de Mariana? Como é que estão aqueles de Governador Valadares? Como é que eles estão vivendo? Eu fiquei imaginando e compartilhei aqui numa oração com os irmãos. Quando a gente vai para a nossa casa, a gente encontra uma casa bonitinha, lindinha, limpinha, cheirando. A gente encontra uma cama, a gente encontra lençol, a gente encontra comida quente, a gente liga a energia, a luz acende, a gente assiste TV, a gente assiste filme, a gente brinca, mas muitos daqueles estarão indo para casa. Para que casa? Se nem casa mais eles têm, se não tem para onde ir, não tem um quarto, não tem uma casa, não tem uma cama, não tem nada. Alguns estão tendo de dividir um espaço grande como esse, várias famílias. Imagine que loucura aquelas pessoas não estão vivendo, imagine que aflição aquelas pessoas não estão vivendo, e eles têm que ir para esse lugar. Outros estão dividindo, gente, pasmem, estão dividindo quartos de hotel, famílias dividindo um quarto de hotel. Eu não estou falando cada um no quarto, não, um quarto, duas famílias ocupando um espaço desse. E a gente às vezes está com a síndrome de Jonas, preocupado com a bobureira sobre nossa cabeça, com a sombra sobre nossa cabeça, discutindo, gastando um tempo medonho que poderia ser usado em um outro momento, achando ruim ter sido convocado para orar. O que é que está acontecendo com a igreja dos nossos dias, em que a gente vai perdendo essa sensibilidade para com as tragédias que estão à nossa volta? Queridos, dá uma dor tremenda quando a gente vê esse cenário horrível. E hoje na lição nós vimos que a missão da igreja tem três destinos bem diferentes. O primeiro deles é que a tarefa da igreja é viver e promover a reconciliação das pessoas com Deus. A primeira de todas as coisas, quer lá na França, quer em Mariana, quer em Governador Valadares ou alguma outra cidade, no percurso, no transcorrer desta onda de lama que avança, eu fiquei imaginando a expectativa da cidade que se preparou para receber. Não se preparou para receber uma bênção, não se preparou para receber um presente, não se
se preparou para receber alguém importante. Vocês já imaginaram isso? Ele dizendo: daqui a alguns dias uma avalanche de lama vai invadir a cidade. Vocês terão que estocar água, porque vão viver um bom tempo sem água. E as pessoas foram para a ponte, para a beira do rio, esperando aquela coisa que iria prejudicá-los a entrar na cidade. Pense aqui em nossa cidade, se uma coisa dessa acontece. E a gente vai para ali, para o mirante, esperando uma avalanche de lama que vem destruindo casas, famílias, a água, a paz, o sossego e o desespero da gente, sem saber como serão os próximos dias. Uma das tarefas da igreja, portanto, é promover a reconciliação do homem com Deus. E a gente precisa fazer isso mesmo, trabalhar, porque nós fomos chamados para esta comunhão com o nosso Deus. Nós fomos chamados para essa situação, fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus Cristo. E se tem uma coisa que a igreja não pode deixar de fazer, é trabalhar para que as pessoas se reconciliem com Deus. Gente, nós podemos ter todas as coisas aqui nesta terra ou nenhuma. No final das contas, quando a vida se afunilar, não vai fazer a menor diferença qual o carro que eu dirigi, qual a comida que eu comi, qual a roupa que eu vesti. No final das contas, não vai fazer a menor diferença o tamanho da minha casa, quantos cômodos eu tinha e quanto eu tinha depositado na poupança. Se é que alguém aqui tem alguma coisa em alguma poupança. No final das contas, não fará a menor diferença, mas fará a diferença quantas pessoas, pela instrumentalidade da nossa vida, se reencontraram com Deus Todo-Poderoso. Isso vai fazer diferença. Você que já foi instrumento de Deus para pregar, para insinuar pessoas, para que elas busquem o Senhor, presta atenção. O mundo da gente está virando muito, mas muito, absolutamente, muito materialista. E nós precisamos lembrar para elas que passarão os céus e a terra, mas o Senhor da palavra e a palavra do Senhor permanecerão para todos sempre. A tarefa da igreja é reconciliar o homem com Deus. É a primeira. Esta é a primeira coisa. Ela é inegociável. Não pode ser substituída por nenhuma outra coisa. A igreja tem que pregar e viver o evangelho e pronto, está acabado. Absolutamente acabado. Ela precisa, como tarefa principal, essa, reconciliar o homem com Deus. Na nossa revista nós entendemos hoje que este chamado para a reconciliação com Deus aponta a direção que a igreja tem que tomar. Eu achei tão significativo quando o autor disse que a gente precisa voltar para Deus. Aí eu passei pelaquela mesma crise que os judaizantes da nação de Judá, a época de Malaquias, passou quando eles perguntaram. O Senhor disse: voltai para mim e eu voltarei para vós. E eles disseram: em que nós precisamos voltar? Em que nós precisamos voltar para o nosso Deus? O que efetivamente nós precisamos fazer para que haja um retorno? Mas bem, é preciso que a gente trabalhe para que o homem volte para Deus. Quando eu passo na minha rua, na rua onde eu moro, eu cumprimento todo mundo, converso com todo mundo, falo com todo mundo, mas frequentemente eu vejo um mesmo grupo de senhores que eu gosto, os cumprimento, mas eu os vejo sempre numa mesma situação. Sempre está um grupinho com bebidas. Tem um deles que eu gosto muito do pessoal da minha rua, porque eu falo com todos eles, paro às vezes para conversar, brinco com eles, quando tem algumas coisas, alguma eventualidade eles me procuram, ou alguma necessidade. Já atendi algumas pessoas na rua. Mas tem um que quando bebe, ele fica mais leve, mais solto, afobado. Aí quer me pegar, aí quer abraçar, aí quer beijar. É uma agonia. E hoje, por exemplo, eu vim andando. Quando eu vim andando, que eu vi? Vixe, ele está ali. E é tão interessante, viu, mas sabe quem é? É tão interessante que quando ele me vê, ele faz assim. Aí ele vem na minha direção, e aí quer segurar a mão, quer apertar a mão. Eu estou com pressa, eu tenho que ir para a igreja, vai comigo para a igreja. Aí a gente diz assim: vai comigo para a igreja. Aí ele larga a mão e vai embora. Eu tenho orado pela minha rua. Eu tenho orado para que Deus me dê a chance de sentar com eles para falar do evangelho. Eu tenho orado para compartilhar da minha fé. Eu sei que na minha forma de viver e de andar entre eles, eu tenho dado testemunho de Cristo Jesus.
mas eu preciso abrir a minha boca e peço a Deus que me dê essa oportunidade de compartilhar com eles, porque a tarefa principal da igreja é trazer o homem de volta para Deus. Segundo destino da igreja é o mundo, é a visão evangelizadora, evangelística da igreja, é a visão social. Foi 3 tipos de visão que apareceu: a visão evangelística, a igreja foi chamada para ir ao mundo; a visão social, a igreja foi chamada para sentir a dor do mundo; e finalmente a gente vai ver dentro dessa visão, é a visão missionária da igreja, que rompe as barreiras culturais, de preconceitos. Esse é o destino da igreja, é o destino desta igreja, é o destino de todo crente: sentir a dor do mundo, evangelizar e vencer os preconceitos e trazer as pessoas para Cristo. Semana passada, acho que foi semana passada isso, se converteu. Entre as pessoas que se converteu um menino. Ele não está aqui hoje, não sei se Cris conseguiu levá-lo para o centro de recuperação. Se converteu um menino que tinha uma protuberância aqui atrás. Eu pensei que era um rabo de cavalo quando ele saiu e subiu, só depois que eu vi que era uma protuberância aqui grande nele. E quando eu fui cumprimentá-lo, ele estava com um cheiro de bebida misturado com alguma outra coisa a mais. Eu achei tão interessante aquilo, porque eu fui cumprimentá-lo, ele estava chorando. E aí Nádia virou-se para a Cris, ou foi para alguém, sugerindo: vai lá e dá um abraço nele. E aí a pessoa não veio, não me lembro bem quem foi, só sei que quando ele desceu aqui, que chegou ali no corredor, Carlos se levantou, mas deu um abraço de entrega. Deu um abraço de entrega, absorvendo tudo que aquele menino estava lá. Ou falta de banho, ou mau cheiro, ou bebida, ou drogas, sabe-se lá mais o quê. Mas chegou ali, Carlos abraçou o cara e o acolheu assim. E eu fiquei daqui de cima olhando aquela cena, dando graças a Deus, porque esta também é uma tarefa da igreja: tocar naqueles que ninguém toca. Tocar fisicamente, tocar espiritualmente, tocar em quem ninguém toca, se dirigir para aqueles de quem todo mundo se desvia, se afasta, mostrar para ele que tem um lugar em que ele é acolhido, não para continuar sendo o que é, mas é acolhido para receber a transformação que só pode vir da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na segunda-feira ele estava aqui, e Cris estava para cima e para baixo com ele, procurando uma forma de levá-lo para o centro de recuperação, que é um ministério que a gente precisa investir mais, dedicar-se mais, criar mais alianças com o centro de recuperação, fortalecer o trabalho do Grupo Resgate, para que mais pessoas sejam libertadas do poder destrutivo que as drogas têm produzido nas famílias. É difícil, quase impossível. Vou repetir: é difícil, quase impossível que exista uma única família em que não se tenha, na família nuclear ou na família celular, alguém que esteja envolvido com as drogas. Se eu não tiver o marido, a esposa, os filhos, eu tenho um sobrinho, eu tenho um neto, eu tenho um tio. É impossível, quase que impossível. Sei que é difícil, quase que é impossível uma família que não tem alguém assim. E o que é que a gente pode fazer? Dizer: as drogas venceram? Não, a gente não pode. Nós precisamos interferir, porque a gente conhece o remédio que cura e que liberta o drogado. Ele se chama Jesus de Nazaré. Sentado aqui nesta manhã, tem gente que já teve esta doença, mas gente que tomou este remédio e hoje está curado para a glória do nome do nosso Senhor. Esta doença, como em todas as outras doenças, ela não escolhe classe social, já percebeu? Não tem classe social que ela gosta ou não gosta. Ela gosta de todas as classes sociais, de toda a formação, de todo o conhecimento, de todo o poder aquisitivo. Nós vamos encontrar pessoas que sofrem desta doença. Tem gente que nem se reconhece doente, mas doentes são. Mas para
Todas as pessoas, independente de sua condição, classe social ou formação, só encontram, gente, um único remédio eficiente. E esse remédio eficiente nós sabemos que é Jesus, 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 Jesus. 24 doses de Jesus durante todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, e em pouco tempo a pessoa estará curada para a glória do nome do Senhor. Este é um dos destinos da igreja. E o último deles, que é um destino que a gente tem que resgatar, que é o céu. Teologia da libertação trouxe para o cristão um olhar para dentro da história, em que a gente só pensa na salvação aqui e agora. Entre outros males que ela trouxe alguma coisa bem, boa, que foi uma nova reflexão e um novo olhar, mas entre as coisas ruins que trouxe esta concepção muito pessoal, um olhar muito para dentro do ser humano, e uma religião com Deus em que nós somos o Senhor e Deus é o servo. A gente sempre está precisando de coisas. A teologia da prosperidade e a teologia da libertação trouxeram isso. A teologia da libertação pegou e abrangeu mais aqueles de linha católica, tanto que a Igreja Católica durante um bom tempo combateu a teologia da libertação. E depois, entre os evangélicos, a partir de 1960, a gente teve a teologia da prosperidade, que até hoje ainda permanece em algumas igrejas, que é a teologia baseada no ter. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando a gente se preocupa tanto nas nossas necessidades, a gente deixa de olhar para as necessidades dos outros. Quando a gente pensa deliberadamente e profundamente, a gente começa a pensar nas nossas dificuldades, a gente deixa de olhar para as dificuldades do outro. Então ouça o que eu vou lhe dizer: quanto mais a igreja olhar para dentro de si, mais esta igreja vai ficar enferma. Porque deixa eu te perguntar uma coisa: algum tempo os irmãos acreditam que haverá algum tempo em que a igreja aqui na terra não terá problema? Vai chegar esse tempo em que a igreja aqui na terra deixará de ter problema? Nunca, mas nunca. Vai chegar algum tempo em que a igreja de Jesus Cristo não terá pecado aqui na terra? Nunca, nunca. Mas quanto mais a gente se concentrar nessas coisas aqui, menos a gente vai enxergar lá, menos a gente vai sair para fazer, menos a gente vai trabalhar. O que o pastor quer dizer então? Que a gente deve deixar a coisa correr solta? De jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Exatamente, nós precisamos pelo menos de orar e de vigiar nessa função, mas não podemos nos esquecer qual é a função primordial da igreja. Eu preciso parar de sofrer e de me entregar à síndrome de Jonas, de me preocupar comigo, de me preocupar com meu grupo, de me preocupar com aqueles que são os mais próximos de mim, de me preocupar com a minha casa, de me preocupar com a minha mesa, de me preocupar com a minha cidade, de me preocupar com a minha conta. A gente precisa esvaziar mais de nós mesmos para que o Senhor nos encha mais dele. E esta é uma doença que tem diminuído a ação evangelizadora. Essa é uma doença que tem perturbado a nossa vida, entristecido a nossa vida. E preste atenção ao que eu vou lhe dizer: esta é a doença, o ensimesmamento é a doença que tem mantido os crentes adormecidos. Crentes que dormem, crentes que bocejam frente às necessidades do mundo, mas crentes que vibram quando diz: o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te curar, o Senhor vai... Aí a gente vibra. Esta religião não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que as nossas necessidades são conhecidas por Deus antes mesmo que peçamos ao Senhor. E quem se preocupa e se ocupa dos outros encontrará um Deus que se preocupará com você. O destino final da gente será o céu. E não tem como ser diferente. O meu destino, eu sei que quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu tenho essa certeza. Quer faça muito ou quer faça pouco, eu vou para o céu. Aí vai entrar depois a história do galardão.
Mas para o céu todos nós iremos, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, se nós vivermos para o Senhor Jesus Cristo, se nós pregarmos ao Senhor Jesus Cristo, se nós dependermos do Senhor Jesus Cristo, Ele nos levará para a eternidade. Tá, mas enquanto Jesus não vem, ou enquanto a gente não vai, porque a gente quer que Jesus venha, porque a gente não quer ir, a gente quer que Ele venha, porque se Ele vier, Ele leva todo mundo. Mas enfim, enquanto Ele não vem, ou enquanto a gente não vai, deixa eu te perguntar, Aline, o que é que tu vai fazer? Me responda não. Isto é lá entre você e Deus. E Derna, o que é que tu vai fazer? Enquanto Jesus não vem, ou enquanto tu não morre e vai para Deus? Não me responda não. Isso é entre você e Deus. Você, André, o que é que tu vai fazer? Ah, pastor, eu quero ganhar mais. Eu quero comprar mais 2 carros. Eu quero aumentar isso. Tá tudo muito bem, tá tudo muito jóia. Isso tu faz para você e para Deus. O que é que a gente faz? Meus queridos, ainda dá tempo. Pois o que Deus fez com você, Ele quer através de você. Preste atenção a isso. O que Deus fez em você e com você, Ele quer através de você fazer isso na vida de outras pessoas. Vamos ficar de pé? E vamos cantar? Tem uma musiquinha antiga, eu era pequenininho, um moleque na igreja, a gente cantava. Dia desses eu cantei aqui com os irmãos no momento final de culto e eu quero cantá-la novamente. E aí é uma encrenca grande para vocês, porque como vocês vieram de uma outra geração, tem música dos antigos que vocês não conhecem, mas eu acho que essas você conhece, hein? Eles se viram, né? O que, meu filho? Não. É? Então é. Não. É ou não é? É? Então é. Se vocês estão dizendo que é, então é. A introdução da revista? Pronto, então isso é você que vai fazer. Acabou. Pronto, você é o pai da criança. A gente decide isso amanhã, eu, você e Rubi, como vai ser, tá? A gente não está contando com esse negócio não, porque nós demos o treinamento para todos os professores que estavam aqui. E foi, minha irmã? E é, Gil? Então é. Pronto. E é, João? É. Não ficou decidido não, né? Então vamos fazer aqui um negócio. Aqui é uma democracia, né? A gente gosta disso. Irmãos, a gente já deve ter comentado, eu me lembro vagamente de termos comentado isso, mas eu esperava que na próxima semana a gente tivesse um momento geral assim, tá? Os irmãos preferem estudar a primeira lição na sala, com seus professores, ou os irmãos preferem estudar a primeira lição aqui num escolão, toda a igreja? Então vou fazer o seguinte: os que são favoráveis a que a gente estude nas classes, levanta a mão. Uai, os que preferem que a primeira lição seja uma escola grande aqui na igreja, levanta a mão. Esse povo daqui não presta não, né? Está vendo a minha aflição e o meu desejo, não está nem aí, nem chegando. Então, queridos, na próxima semana, às 9 horas, nós vamos fazer um culto especial. Então, a nossa ênfase será às 15 para as 9, desculpe. A nossa ênfase será os pequenos grupos. E a gente vai ter uma panorâmica aqui com os irmãos, tá bom? Enquanto o estudo dos pequenos grupos não chega, a gente vai terminar o culto desta manhã cantando Caminhando Eu Vou para Canaã. Vocês conhecem? Conhece, Wallace? Mais ou menos, né? É do seu tempo? Oh, que bom. Quem conhece essa canção? Foi meu tempo de moleque, tempo de abaça, foi tempo de adolescente, tempo de membro de igreja que a gente cantava esse negócio. Deixa eu só corrigir um negócio, Mike, deixa eu só corrigir um negócio. Eu já corrigi uma vez, vou corrigir de novo. Essa canção diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã.
Aí diz assim: se você não vai, não impeça eu ir. Esse negócio não é de Deus, não. Como é que tu vira pro irmão? Ah, não é, rapaz? Como é que tu vira? Se você não vai. Ai, que negócio mais de doido, sei lá de Deus o quê, rapaz? A gente prefere cantar assim: se você vai, eu também quero ir. Se você vai, eu também quero ir. Se você vai, eu também quero ir. Oh, glória a Deus. Agora vamos lá? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você vai, eu também quero ir. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Todos, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Os homens caminhando eu vou, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Se você vai, eu também quero ir. Se você vai, eu também quero ir. Se você vai, eu também quero ir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Última vez. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe esse grupo de louvor. Deus abençoe a cada irmão. Um almoço de paz e um retorno debaixo da graça do Senhor, alimentado por esta esperança. Canaã é o nosso destino final.